Tiago 4,13. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Pai, te louvamos pela leitura da sua palavra. Pedimos a inspiração do teu Espírito Santo, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Deus, fala com a tua igreja, o teu povo, os teus filhos estão reunidos em torno do Senhor e da sua palavra. Fala conosco, meu Deus, e abençoe-nos por intermédio da sua palavra e do seu Espírito Santo. Nós te oramos no nome de Jesus. Irmãos, fique assentado, redobre a sua atenção, por favor, no nome de Jesus. Oficiais, não deixe ninguém do lado de fora. Ninguém mais ande, irmão, agora. Sente, não converse. E vamos dar lugar ao Espírito Santo. Fique quietinho aí no seu lugar. Pare de andar, pare de conversar. Quem estiver de fora, entre. Quem estiver dentro, não saia. Deus colocou esse tema no meu coração. Um alerta de Deus para a igreja. Você pode dizer bem alto? Não ouvi. Eu não sei se vocês acompanharam, se vocês tiveram conhecimento de uma notícia recente, de um fato que aconteceu. Alguns homens que fizeram uma viagem para o Pantanal, pescaria, e eles fizeram escala em Manaus, e depois o avião sofreu um acidente, e todos eles morreram. Eu vi o vídeo deles, não sei se você viu, mas se você vê, o vídeo é tocante. Eles comemorando a pescaria que eles iam fazer. E interessante é que eles não sabiam que aquela viagem era a última deles. Você sabe quantas pessoas já viveram neste mundo e já habitaram aqui e já partiram desse mundo? A pesquisa, a estatística mostra 117 bilhões de seres humanos. Nós temos atualmente mais de 8 bilhões de pessoas habitando neste mundo, seres humanos vivos, mais de 8 bilhões. Mas preste atenção, 117 bilhões de seres humanos, de pessoas, já viveram neste mundo e morreram. E o que preocupa a gente é que a maioria dos seres humanos, eles vivem como se esse dia da morte, da sua partida, nunca fosse chegar. E chega. Chega para mim, chega para você, chega para todo mundo. 117 bilhões de pessoas já morreram. E você acha que a maioria dessas pessoas estão aonde? No céu? Não. Jesus disse que a porta é estreita, o caminho apertado, e poucos são os que entram por ela. Porque para entrar por essa porta, a porta do céu, a porta da salvação, não é? Os que entram por ela precisam abrir mão de muita coisa da sua vida. Precisa, para entrar por essa porta, abrir mão da sua vontade própria, do seu próprio querer. Aqueles homens da pescaria imaginaram tudo naquela viagem, menos que aquele dia seria o dia da morte deles. A hora que Deus fala assim, ó, é a sua hora, acabou. É a sua hora. Eu não sei quando isso vai acontecer com você, comigo.
A gente fica preocupado, como pastor, com as pessoas que estão na igreja e preocupadas só com as bênçãos passageiras, só com o material, não é? E Deus é muito bom. Você pode pensar comigo, quantas bênçãos você já recebeu de Deus? Quantas vitórias, quantos livramentos Deus já te deu nessa vida? Quantos cultos você já participou? Quantas pregações você já ouviu? Quantos ensinamentos da parte de Deus você já recebeu? Você já ouviu? Você sabia que está cheio de pessoas? Olhe para mim, vou repetir. Você sabia que está cheio de pessoas lá no inferno que participaram de reuniões importantes como essa que nós estamos participando aqui esta noite? Aonde foi pregado a verdade, aonde foi anunciado o Senhor Jesus, o céu, a salvação. Mas essas pessoas não abraçaram a salvação da forma como deveria abraçar. Se você está pensando, olha para mim, que o seu maior problema é o financeiro, é o familiar, é a saúde, você está enganado. O seu maior problema é você ter certeza da sua salvação. O seu maior problema é você estar na igreja, ouvir a palavra de Deus e não estar salvo por algum pecado que você ainda não abandonou, que você ainda não se consertou. Seu maior problema, olhe para mim, é o risco de você morrer sem ter salvação, depois de ouvir tanto e de ter tantas oportunidades. Se alguns morrer sem salvação, se alguém morrer sem salvação, gente, não tem meio termo, é direto para o inferno. Não tem purgatório, não tem um lugar intermediário entre o céu e o inferno, entre o inferno e o céu, não. Só tem dois destinos, ou é céu ou é inferno, ou é inferno ou é céu. E depois que a pessoa morre e perde a salvação, aí não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter missa, não vai ter reza, não é? Ninguém vai poder fazer nada por você, ninguém vai poder fazer nada, absolutamente nada. Agora você entende por que Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Por quê? Porque na terra o ladrão rouba, a ferrugem corrói, destrói. Deixa eu te fazer uma pergunta, olhe para mim, você já foi roubado? Quem aqui já foi roubado um dia? Quem já foi? Já teve um celular seu roubado? Alguma coisa sua roubada? Deixa eu perguntar mais uma vez, quem aqui já foi roubado, já foi assaltado? Levanta a mão assim, só para mim ver. Já foi, né? É chato, não é? É horrível, não é? É horrível. Mas o diabo, ele quer roubar algo mais importante que você tem, a sua fé. O diabo, ele quer roubar a sua alma. O diabo não quer roubar só seu celular. O diabo não quer roubar qualquer outra coisa sua. Ele quer roubar a sua salvação. Você deve ter lá no seu guarda-roupa, na sua casa, alguma roupa que você gosta muito. E às vezes você fica olhando para ela assim, fica até triste, porque ela está ficando velhinha, né? Eu tenho um terno que eu gosto muito dele. E foi um terno que eu ganhei para lançamento de um livro, e eu gosto muito dele. Guardo ele lá. Outro dia eu vesti ele, quando eu fui sentar para calçar o sapato, ele rasgou. Então, às vezes aquela roupa que você está pensando, não vai aguentar muito tempo mais uma lavada, duas lavadas, e ela não aguenta mais. E você pode ter roupas, roupas boas, roupas de marca. Você pode ter roupas lindas que você já adquiriu, e pode ser roupa cara, roupa barata, mas vai ficar tudo aqui. Diga assim, vai ficar tudo aqui. Pastor, eu gosto muito do meu carro, vai ficar. Pastor, eu gosto demais da minha casa. Tem irmã que até idolatra a casa, né?
Ela não gosta da igreja, mas a casa fica dia e noite lá, trabalhando, lavando roupa, limpando, não vem nem para a igreja. Pastor, eu gosto demais da minha casa. Pois é, vai ficar a casa aí. E se você não vigiar, você vai ficar com ela aí para a grande tribulação e o anticristo como seu parceiro aí na sua casa. Pense comigo, olhe para cá. Se você tem duas casas, o pastor Baldino tem a casa dele e tem a casa de férias, não é? Então você tem a sua casa de morar e tem sua casa de férias. Você passa lá 10, 15 dias por ano. Qual casa você deve investir mais? A casa que você passa lá todo o tempo nela, o ano inteiro nela, ou aquela que você vai passar 10, 15 dias apenas por ano nela? Qual casa deve ser mais confortável para você? Qual casa você deve investir mais? Na casa que você vai passar mais tempo nela, ou você vai investir mais na casa que você vai passar só um pouquinho de tempo nela? Qual casa você acha que tem que investir mais? Ser melhor, mais confortável? Pensa comigo. Use a inteligência. Qual casa? A casa que você vai passar mais tempo ou a casa que você vai passar menos tempo? Então pense na eternidade. Então invista na eternidade, invista no céu. Porque, irmãos, aqui do nascimento à sepultura é muito rápido. Passa assim, num piscar de olhos, né? A pessoa nasce, fica criança, começa a entrar na pré-adolescência, já fica louco para fazer 18 anos, 21 anos, namorar, casar. Quando ele acorda está com 30, 40 e quando igual eu, 55. É assim, É assim, Parece que foi ontem que eu estava sendo transferido para Itaberaí, 31 anos. Não é? Pense isso, igreja. Jesus, ele foi bem radical a respeito deste assunto. Ele disse o seguinte: se a tua mão te faz escandalizar, corta ela. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca-o. Não é? É melhor entrar no céu sem pé, sem mão, do que ir para o inferno com tudo. Por que é melhor, pastor? Porque o inferno é o pior que você imagina. O inferno é mais ruim do que você imagina. A Bíblia diz que lá o fogo não apaga, o bicho não morre, é tormento, angústia e sofrimento pelos séculos dos séculos sem fim. Amém? Então Jesus, ele assustou o pessoal. Jesus assustou a multidão, até os discípulos, quando ele disse, Jesus falou: arranca o olho, arranca o pé, arranca a mão. Por que o pé? Por que a mão? Por que o olho? Porque, irmão, a gente não pode perder a alma. Você pode perder o pé, você pode perder a mão, você pode perder o olho, você pode perder alguma coisa, mas a sua alma você não pode perder. A sua salvação você não pode perder. Amém? Amém? Se você perder a salvação, aí você está perdido mesmo, porque não tem remédio, não tem mais jeito. Aleluia! Se você perder alguma coisa aqui na terra, fique tranquilo, porque lá no céu você vai ter tudo, inclusive um corpo glorioso, maravilhoso, para você adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Aí alguém pergunta assim para mim: ah, pastor, então quer dizer que depois dessa santa ceia eu tenho que chegar em casa e passar o facão, a foice no braço, tirar a mão, tirar o pé, não é? Pegar uma agulha, furar o olho? Não. É só você tirar a mão do dinheiro sujo. É só você tirar a mão da mulher que não é sua, da mulher dos outros. É só você tirar o olho daquilo que não é seu, não ficar olhando nem cobiçando o que não é seu. É só você tirar os pés dos lugares que você, como homem de Deus, não pode andar mais. Você já falou sério com o seu filho? Pegar o filho e sentar assim, dizer: filho, senta aqui porque a conversa agora é séria. A conversa é séria. Senta aqui. Filho, eu quero falar com você. Eu quero falar sério com você, meu filho. Filho, a conversa é séria. Filho, a coisa é séria. Jesus quis dizer exatamente isso. Não é? Por isso Jesus foi tão forte na sua fala. Não é? Arranca o pé, arranca a mão, arranca o olho. Tudo isso para não deixar o crente ir para onde? Para o inferno. Por quê? Porque Deus não quer você no inferno, Deus quer você no céu.
Deus te ama muito, Deus te ama tanto, que Ele quer você no céu. Não pega na mão de alguém e diga: Deus quer você no céu. Olha para mim, por favor, a igreja. Me responda uma coisa, igreja. Tudo que você está vendo acontecer no mundo hoje é normal? Ou você entende que já é o fim do mundo? Olha aqui, a gente trabalha com isso aqui, ó. A gente trabalha na igreja com a palavra. Amém? A gente não trabalha com o que você pensa, a gente não trabalha com o que você acha. A gente não trabalha com rede social, a gente não trabalha com internet, a gente não trabalha com vídeo de internet, a gente trabalha com a palavra. A base da igreja é a palavra, o mandamento de Deus é a palavra, o princípio da igreja é a palavra, o que norteia o crente é a palavra, o que dirige o crente é a palavra, o que santifica o crente é a palavra, o que edifica a igreja é a palavra, e nós trabalhamos com a palavra. Amém? Irmão, você pode mergulhar de cabeça aqui na palavra que você vai cair de pé. Você pode mergulhar de cabeça que você vai cair lá no céu. Aleluia! Aleluia, meus irmãos. O mundo está desmoronando, gente. Você está vendo. Essa palavra está se cumprindo. Tá ou não tá, gente? A Bíblia fala, o profeta lá, que ia chegar um tempo de tocar 7 mulheres para cada homem. Acho que já está dando uns 8 ou 9. Já ultrapassou a profecia. Porque morre mais mulher do que homem, nasce mais mulher do que homem. Ainda tem os gays no meio dos homens, que não pode contar como homem. Está feia a coisa. A palavra está se cumprindo, gente. Não, levanta a Bíblia e diga assim: a palavra está se cumprindo. Pegue a Bíblia, irmão. Isso é testemunho que eu estou pregando. Diga assim: a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus falou: passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Ela tem que se cumprir. Diga assim: a palavra tem que se cumprir. Sim ou não, irmão? Você está vendo a palavra se cumprir, sim ou não? Você viu a notícia que saiu recente também? 2 barragens que estouraram, né? E a tempestade engoliu, matou mais de 15 mil pessoas na Líbia. É uma tragédia atrás da outra. Gente, é um sinal atrás do outro. Ô pastor, está acontecendo, mas não tem nada a ver com a volta de Jesus, não. Ah, não tem não, é? Então, o que é então que está acontecendo? A terra está tremendo. É uma coisa atrás da outra, não é? Toda hora é uma notícia pior. Toda hora é uma coisa pior do que a outra acontecendo. Se isso não for a volta de Jesus, é o que então? Se não é a volta de Jesus, então me convence do que é. O que é então? Se não é a palavra de Deus se cumprindo, igreja. Olha a guerra que está no mundo. Irmãos, eu que já tive em Israel, prédios, casas, setores sendo destruídos, devastados. Já está entrando em crise financeira, em alimentação, água faltando, não é? Se não é a palavra de Deus se cumprindo, então o que é? O mundo como que está? Você conhece a palavra, amém? Você conhece a verdade. Hoje é dia de você fazer um alinhamento com Deus. Essa Santa Ceia hoje é da gente colocar no trilho de Deus, na vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu faça? Não é? O que eu preciso consertar? Hoje é dia de você fazer uma consumação da sua salvação. Hoje, essa noite de Santa Ceia, é uma oportunidade de você estar se consertando, se aliançando com o Senhor de uma forma definitiva. Irmão, não dá tempo de ficar com um pé na igreja, um pé no mundo, um dia crente, outro dia descrente, não é? Um dia na igreja, o resto da semana no mundo. Não dá tempo para isso mais. Você tem que estar pronto para o arrebatamento. Nós temos que estar pronto para o arrebatamento. Se prontifique para o arrebatamento a partir de hoje. Se prepare para o arrebatamento a partir de hoje.
mas não pode ser uma coisa forçada. Não funciona, irmão, ser uma coisa forçada só porque eu estou falando. Não. Tem que ser uma atitude voluntária, espontânea, verdadeira da sua parte. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Diga glória. Irmãos, eu não posso obrigar você. Se eu pudesse obrigar você, ninguém aqui ia ficar magoado com o outro. Se eu pudesse obrigar você, ninguém aqui ia fumar, ninguém aqui ia beber, ninguém aqui ia desviar, ninguém aqui ia sair da igreja, ninguém aqui ia ficar mal com o marido. Mas eu não posso obrigar você. Não. Tem que brotar isso do seu coração. Tem que ser uma atitude natural da sua alma. Um tempo atrás, uma criança me desenhou, e junto com a mãe, ela veio me dar de presente. E aí me entregou, eu tenho guardado lá em casa, na gaveta, né? Ela me entregou aquele papel, comigo desenhado, e ela perguntou: pastor, ficou bonito? Eu estava assim meio tostinho, meio cabeçudo, mas eu falei assim: filha, você arrebentou, ficou lindo, né? Por quê? Porque ela fez de forma voluntária, ninguém pediu para ela fazer, ela que quis fazer, não é? Ela fez de todo o coração, não é? Eu não pedi, mas ela deu o melhor que ela tinha. Aí eu falei para ela: ficou lindo, minha filha, você arrebentou. Irmãos, preste atenção, eu falei isso porque ela deu o melhor dela. Sabe aquele filho que pega uma flor e dá para a mãe e diz: mãe, eu peguei para a senhora, ninguém pediu. É igual essa semana, eu fui visitar um irmão aqui da igreja, muito amigo nosso, não é? Eu fui lá visitar, orar por ele, e falei assim: irmão, eu vou lá para a chácara, tirar uns dias lá. Aí ele me deu um molinete bonito de alumínio. Eu fiquei feliz. Ninguém pediu, ele deu voluntariamente. É esse tipo de fé que Deus quer. É esse tipo de vida cristã que Deus quer. É esse tipo de conversão genuína que Deus quer. Aquilo que nasce do seu coração. Amém? É o Espírito Santo te convencendo e você tomando a decisão e dizendo assim: eu não quero esse mundo, eu quero Deus. Eu não quero pecado, eu quero Deus. Eu não quero ficar aqui, eu quero o céu. Aleluia, aleluia. É você dizer e ser radical: agora eu não vou servir o mundo, eu não vou servir o pecado, eu vou servir a Deus. Amém? Achei interessante que ontem um irmão perguntou para mim assim: pastor, o senhor fala demais que tem que crer. O que é crer? Crer, irmão, é você parar de fazer coisa errada. Crer é você obedecer a palavra de Deus. Crer é você tomar uma decisão e dizer: a partir de agora eu vou para o céu. Aleluia! Crer é você pôr na sua cabeça Jesus. É você pôr sua cabeça no céu, no Senhor, e dizer: mundo para mim nunca mais. Aleluia! Crer é você levar sua vida espiritual com Deus a sério. Isso é crer. Amém? Por isso que Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Pega na mão de alguém e pergunta: você está crendo ou não, irmão? Irmão, olha para cá, olha para mim. Você sabe se você está servindo a Deus direitinho ou se você está perdendo seu tempo. Você sabe ou não sabe? A Bíblia diz que vão estar dois numa cama. Quantos? Dois. Um será levado e o outro será deixado. Por quê? Por quê? Porque tem casais que os dois não estão preparados. Às vezes um está bem e o outro está mal. Um está lá em cima e o outro está lá embaixo. Um está com o coração no céu e o outro está com o coração no mundo. Um vai e o outro fica. Não, repete comigo, diz assim: um vai e o outro fica. Diga: um fica e o outro vai. Aí de quem ficar nesse mundo? Se a coisa já está feia no princípio das dores, se a coisa está feia do jeito que está, imagine na grande tribulação, irmão.
Imagine quando as pragas do Apocalipse começarem a ser derramadas. Imagine, irmãos, quando soltarem os piores demônios que estão presos. Não vai ter paz em canto nenhum dessa terra. Eu não quero estar aqui. Orabaço e devência. Bem-aventurado é quem está garantindo a sua salvação. Bem-aventurado é aquele que está investindo no reino de Deus. Bem-aventurado é aquele que está investindo na sua salvação. Irmãos, o pastor fica aqui, né? Se esforçando. Meu irmão, vem para a igreja. Minha irmã, frequenta os cultos. Meu irmão, minha irmã, pega firme. Largue esse vício, irmão. Largue esse pecado, irmão. Largue essa bebida, largue esse cigarro, largue esse adultério, largue essa prostituição, largue essas amizades, largue essa vida torta, largue essa vida errada. O pastor fica aqui, se esforçando. Como é difícil lidar com gente que vem na igreja e não muda, meu Deus. Não muda. Como é difícil lidar com crente que está na igreja e não aprende. Está na igreja, mas não se arrepende. Não se converte, não se conserta, não é transformado. Eu não quero que vocês, que a igreja de Pontalina seja como a sociedade, como aquele povo da época de Noé. Noé lutando, era Noé avisando, era Noé falando, e eles todos desapercebidos. Daqui a pouco a água veio, aí já era tarde demais. Eu não posso decidir por você. Eu só posso pregar. Eu só posso te alertar. Eu quero tanto que você conserte sua vida. Eu quero tanto que você mude. Eu quero tanto que você seja salvo. Eu quero tanto que você vá para o céu. Aleluia. Olha, a gente ganha o dia como pastor, como pregador da palavra, quando a gente vê alguém sendo salvo, como foi terça-feira aqui. Quando a gente vê alguém aceitar Jesus, como foi quinta-feira. Quando a gente vê alguém consertar com Deus. Quando a gente vê alguém se entregar a Jesus, consertar, deixar o pecado, a gente ganha o dia. Irmão, isso é a nossa alegria, é a nossa coroa, não é? É o nosso salário. A gente fica bobo, o pastor fica bobo, irmão, quando vê isso acontecendo. Como é bom a gente ver pessoas, irmãos, por anos a fios na igreja, servindo a Deus, sendo fiel, esperando Jesus voltar. Como é bom ver pessoas olhando para Deus, olhando para Jesus. Não tire seu olhar de Jesus não, tá? Senão você desvia. Não olhe para o homem não, tá? Senão você perde a sua salvação. Não olhe para o homem não. É olhar para Jesus o tempo inteiro. Não olhe para o homem não, tá? Senão você se apegar com o homem, você não será salvo. Pega na mão de alguém, de quem te salva é Jesus. Irmãos, olhe para mim. Nós estamos rodeados de sinais que apontam para a vinda de Jesus. Sim ou não? Então desperte, igreja. O arrebatamento, ele está tão perto, que é questão de instante. Irmão, não há como negar essa realidade. A gente não sabe fazer nenhuma perspectiva. Em que momento será a volta do Senhor Jesus? Porque não tem mais sinal para se cumprir. Não falta mais nada. Deus te ama. Por isso Ele está me usando para te alertar, para te despertar sobre a salvação da sua alma. Ah, pastor, mas Deus tem me abençoado. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho fazenda. Parabéns para você. Não é disso que eu estou falando. Como está a sua alma? Olha, cuidado. Cuidado, para você não deixar a correria da vida te levar para o inferno. Porque se você deixar a correria te levar, você não vai ter tempo para orar. Se você deixar a correria te levar, você não vai ter tempo para ler a Bíblia. Se você deixar a correria te levar, você não vai ter tempo para congregar. Você não vai ter tempo para Deus. Faça tempo para Deus. Faça tempo para o Senhor. Isso vem em primeiro lugar.
Isto é o mais importante. Irmão, tirar tempo para Deus, servir a Deus, isso é mais importante do que a sua carreira profissional. Tirar tempo para Deus, servir a Deus de verdade, isso é mais importante do que os seus bens materiais, que a sua situação amorosa. O mais importante na vida do homem é a salvação da sua alma. Irmãos, olhem para cá. Me corrija se eu estiver errado. O mais importante é ou não é a salvação da nossa alma? A gente tem que estar preparado, pois a nossa hora pode ser a qualquer momento, sim ou não? Aqueles homens foram pescar, eles estavam comemorando, eles fez um vídeo para mostrar para o grupo de família, para os amigos, tanto que eles estavam felizes. Era a pescaria dos sonhos. Aqueles homens, eles não sabiam que ia acontecer aquilo. Ai daqueles, irmãos, que forem deixados para trás no arrebatamento. Ai daqueles, olhe para cá, que professaram a fé só da boca para fora. Vai ter um sofrimento terrível, sem fim. Irmão, imagine quando a pessoa está dormindo com a esposa, ou a esposa com o marido, quando acordar de noite, está ali a coberta, está ali só os pijamas, e a pessoa não está ali. Imagina ser no avião, e o avião caindo, você olhar, o piloto não está, e aquele tanto de roupa nas poltronas dos aviões. Ai daqueles que forem deixados para trás, no arrebatamento. Lembre-se, igreja, depois da morte não há mais nada para se fazer. Amém? Não, dirige o culto fundo, dirige. Faz uma oração, a gente faz pela família. Mas nada mais vai mudar. Nós temos que definir tudo antes da morte. Amém? Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Mas eu quero saber de você. Qual é a sua atitude? Qual será a sua atitude a partir de hoje? Porque esse pode ser o último aviso de Deus para a sua vida. Eu não sei se de fato você quer Deus. Eu não sei. Se você não crê, olha para mim, essa palavra vai se cumprir. Você crendo ou não crendo, essa palavra vai se cumprir. Amém? Agora, se você crê, essa palavra vai se cumprir na sua vida positivamente, salvando a sua alma. Agora, se você não crê, essa palavra vai se cumprir negativamente na sua vida, condenando a sua alma. Então nós temos que decidir. E nós não temos mais tempo, gente. Para de brincar com aquilo que pode te condenar. Não, pega na mão do irmão, repita essa frase. Para de brincar com aquilo que pode te condenar. Olhe para mim. Agora, se você quer Deus de verdade, Ele vai te dar o Espírito Santo hoje. Se você quiser Deus de verdade, Ele vai te dar unção hoje. Se você quiser Deus de verdade, Ele vai te dar graça hoje. Ele vai fortalecer você hoje. Ele vai renovar você hoje. Ele vai avivar você hoje. Igreja, preste atenção. Preste atenção pelo amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso eterno Salvador. Preste atenção. Viver neste mundo, olhe para cá, sem estar preparado para o arrebatamento, é loucura. Brincar com a salvação é loucura. Irmão, olhe para mim. Abraçar a salvação é a coisa mais inteligente que o ser humano pode fazer. É a coisa mais inteligente que o ser humano pode fazer. Olhe para mim. O Senhor deu tudo dele para te salvar. Ele deu a sua palavra, Ele deu a vida dele, Ele deu o Espírito dele, Ele dá tudo dele para te salvar. Agora, Ele quer tudo seu, Ele quer toda a sua vida, para que você tenha a plenitude dele em você. Agora tem que brotar isso dentro de você, isso tem que nascer do fundo do seu coração. Não é no empurrão que você vai entrar no céu. É do coração que tem que nascer tudo isso. Adore a Deus agora, levanta a sua mão. Heber, vem aqui, por favor. Vem aqui cantar aquela canção, Evangelista Heber.
Esse é um momento pessoal entre você e Deus. Você está aí, Deus está aqui, Deus veio nesse culto. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Eramaço e decandarábias. Esta noite nós estamos no vale da decisão. Eu decidi servir a Deus melhor. Eu decidi, eu quero o céu. Eu quero ir para o céu. Tem mais alguém aqui que quer? Tem mais alguém aqui que quer? Orabá, xurebesse. Eramando, orabácia, candarabácia. Meramaço e devesse a candarábias. Tu que estás assentado no trono. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando,